Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna, professora de matemática. Continuando nosso estudo sobre a proporcionalidade entre grandezas, na aula de hoje estudaremos as grandezas inversamente proporcionais. Vamos começar com um exemplo. Suponhamos que uma pessoa faça determinado trajeto diariamente de carro e que ela começou a anotar para cada velocidade o tempo que ela precisava para terminar esse trajeto. Então, eu coloquei os dados na tabela. Se a velocidade fosse 30 quilômetros por hora, o tempo necessário no trajeto era 12 minutos. Se a velocidade fosse 60 quilômetros por hora, o tempo necessário era 6 minutos. Se a velocidade fosse 90 quilômetros por hora, o tempo necessário era 4 minutos. E se a velocidade fosse 120 quilômetros por hora, o tempo necessário para terminar o trajeto era 3 minutos. O que nós podemos observar nessa tabela? Primeira coisa, nós podemos observar que quando duplicamos a velocidade, o tempo fica reduzido à metade. Então, por exemplo, quando a gente tinha 30 quilômetros por hora como velocidade, o tempo era 12 minutos. Quando duplicamos a velocidade, ou seja, quando a velocidade passou a ser 60 quilômetros por hora, o tempo no trajeto voltou para metade, passou a ser 6 minutos, certinho? Uma outra coisa que podemos observar, que quando triplicamos a velocidade do carro, o tempo fica reduzido a terça parte. Então, quando a gente tinha velocidade igual a 30 quilômetros por hora, o tempo necessário nesse trajeto era 12 minutos. Triplicando a velocidade, né, ou seja, tendo agora uma velocidade igual a 90 quilômetros por hora, o tempo necessário para completar o trajeto é 4 minutos, ou seja, ficou reduzido a terça parte. Como nós vimos na primeira aula de proporcionalidades entre grandezas, quando isso acontece, ou seja, né, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui na mesma proporção, nós falamos que essas grandezas são inversamente proporcionais. Mas podemos observar outras coisas na tabela desse exemplo. Vou calcular a razão entre dois valores da linha da velocidade. Então, vou começar calculando a razão entre 30 e 60. 30 dividido por 60, meio. Agora, vou calcular a razão dos valores correspondentes da linha do tempo, só que na ordem inversa. Então, agora, em vez de calcular a razão de 12 e 6, eu vou calcular a razão de 6 por 12. 6 dividido por 12 também é meio. Então, observe que nós encontramos o mesmo resultado nas duas divisões. Escolhendo agora valores diferentes na linha da velocidade. Vou calcular a divisão de 90 por 60. 90 dividido por 60 igual a 1,5. Vou calcular também a razão dos valores correspondentes na linha do tempo, só que na ordem inversa. Então, vou calcular a divisão de 6 por 4, que também é 1,5. Então, observe que, mais uma vez, o resultado dessas divisões foi o mesmo. Só para vocês entenderem realmente o que está acontecendo, vou escolher mais dois valores na linha da velocidade. Vou calcular agora a divisão de 120 por 60, que é igual a 2. E vou calcular também a divisão dos dois valores correspondentes na linha do tempo, só que na ordem inversa. Então, vou fazer a divisão de 6 por 3, e também é 2. Então, observe que em todos os três casos, quando eu calculo as divisões de dois valores da linha da velocidade, eu encontro um resultado. E quando eu calculo a divisão dos valores correspondentes na linha do tempo, só que na ordem inversa, eu encontro o mesmo resultado. Isso sempre acontece, o resultado dessas divisões sempre é o mesmo, porque isso é uma característica das grandezas inversamente proporcionais. Então, duas grandezas são inversamente proporcionais
quando a razão entre dois valores da primeira é igual ao inverso da razão entre os valores correspondentes da segunda. Então, esse padrão sempre pode ser observado quando estamos trabalhando com duas grandezas inversamente proporcionais. Podemos ainda notar um outro padrão nessa tabela do exemplo. Sempre que multiplicamos um valor da linha da velocidade pelo valor correspondente na linha do tempo, encontramos o mesmo resultado. Então, na primeira coluna, 30 vezes 12, 360. Segunda coluna, 60 vezes 6, 360. Terceira coluna, 90 vezes 4, 360. E última coluna, 120 vezes 3, 360. Então, sempre que multiplicamos o valor de uma grandeza pelo valor correspondente da segunda grandeza, o resultado é o mesmo para todos os valores. Vamos fazer um segundo exemplo. O exemplo 2 é um exercício. Determine x e y de modo que a sequência de números 4x e 8 seja inversamente proporcional à sequência de números 20, 16 e y. Representei essas duas sequências nessa tabelinha rosa. Para começar, vamos encontrar o valor de x. Como podemos encontrar esse valor? Podemos usar a propriedade das grandezas inversamente proporcionais que nós já estudamos nessa aula. Podemos usar o fato que a multiplicação do valor de uma grandeza pela multiplicação do valor correspondente da segunda grandeza é sempre o mesmo. Então, usando essa propriedade, nós temos, na primeira coluna, que 4 vezes 20 é igual a 80. Então, a multiplicação dos valores da segunda coluna também precisa ser igual a 80. Então, x vezes 16 tem que ser igual a 80. E qual o número que multiplicado por 16 dá 80? O 5. Então, dessa forma, nós chegamos à conclusão que o x vale 5. Vamos encontrar agora o valor de y. Nós podemos usar a mesma propriedade da multiplicação, que já usamos para encontrar o valor de x, ou podemos usar a propriedade da razão, que diz que a razão entre dois valores da primeira grandeza é igual à razão inversa de dois valores da segunda grandeza. Então, se eu calcular 8 dividido por 4, isso é igual a 2. Então, isso significa que 20 dividido por y também tem que ser igual a 2. Ou seja, a gente conclui que o y é igual a 10. Então, vocês podem escolher as duas formas de fazer, tanto para encontrar o x quanto para encontrar o y. Podem usar a propriedade da multiplicação ou a propriedade da razão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários que eu respondo e aguardo vocês na próxima aula.